No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Tiago. Bom dia para você, Juliano, e também para você ligado aqui nos 98.3 da Jovem Pan União da Vitória e também em todas as nossas plataformas digitais. Uma excelente quarta-feira para todo mundo. Muito bem, vamos começar a bater aquela bolinha aqui no campo do seu rádio, 98.3 da Jovem Pan União da Vitória. Claro, hoje é dia de Campeonato Brasileiro. Ontem também tivemos Campeonato Brasileiro, mas antes, gente, eu quero falar que na sexta-feira nós teremos aqui a presença, uma entrevista com o Johnny Kerber, ele que vai fazer agora no próximo dia 27 uma luta de Muay Thai. Ele é atleta e professor de Muay Thai aqui em nossas cidades. Vai enfrentar um lutador chamado Rodrigues, lá em Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Lá vai acontecer no dia 27, então, agora, do mês de julho, várias lutas, um acontecimento de Muay Thai. Esse lutador em que o Johnny Kerber, aqui de União da Vitória, vai enfrentar, ele tem mais de 20 lutas no seu currículo. Entre essas lutas, ele tem apenas uma derrota. Isso a gente falando de lutas profissionais. E o Johnny Kerber, que estreou no Muay Thai, tem apenas uma luta, uma vitória. O Johnny, ontem eu conversei com ele, me falava que o cartel, isso não conta muito, que ele vai para cima do Rodrigues lá em Farroupilha. São esperadas aí muitas pessoas para acompanhar esse lutador que é da casa, que é de Farroupilha, e vai lutar contra o Johnny, então, neste evento que acontece no próximo dia 27. E claro que nós vamos trazer o Johnny aqui na sexta-feira para ele conversar com a gente e falar sobre esta luta, então, na próxima sexta-feira. Muito bem, virando a página aqui, Campeonato Brasileiro, falar de Brasileirão, porque hoje a Rádio Jovem Pan vai trazer a emoção do Campeonato Brasileiro, jornada esportiva a partir das 18h30 para Vasco da Gama e Atlético de Goiás, ou Atlético de Goiás e Vasco da Gama, já que o jogo acontece no estádio Antônio Ascioli, lá em Goiânia. Claro, a equipe Jovem Pan trazendo as informações com a narração do Arildo Castanha hoje, a equipe que vai trabalhar no jogo, a narração do Arildo Castanha. Eu estarei nos trabalhos de reportagem, Juliano Chorou nos trabalhos técnicos e também no nosso plantão esportivo. Osmair Severino Chorou é o diretor dessa equipe, de toda essa bagunça da equipe esportiva Orlando R. Maltaro, levando as emoções do Campeonato Brasileiro. Abraço para o Ivan também, Ivan, nosso repórter, professor Ivan, comentarista, hoje não vai estar com a gente nesta jornada esportiva. Marco Campos também, grande abraço para ele e demais componentes da equipe esportiva Orlando R. Maltauro. Além deste jogo que acontece às 19 horas lá em Goiânia, entre Atlético e Vasco da Gama, e um jogo interessante, gente. O Vasco nos últimos 4 jogos venceu os 4, e o Atlético Goianiense tenta sair lá da zona do rebaixamento, aquela zona maldita, a zona da bagunça. Então o Atlético tentando sair, vai ser um jogaço contra o Vasco da Gama. E lembrando que o Atlético Goianiense, sempre que joga no Antônio Ascioli, tem o apoio da torcida e é muito forte
dentro de casa. Demais jogos do Brasileirão hoje no Morumbi, 20 horas, tem São Paulo e Grêmio. No Newton Santos, no Engenhão, lá no Rio de Janeiro, acontece o jogo dos líderes. O líder Botafogo enfrentando o vice-líder Palmeiras, 21h30 vai ser um jogaço no Newton Santos. 21h30 também no Castelão, lá em Fortaleza, tem Fortaleza e Vitória. Jogos entre Internacional e Flamengo e Fluminense e Atlético Paranaense não acontecem nesta rodada, né? Tanto o Atlético como o Inter vão para a rodada da Copa Sul-Americana, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esses jogos. E ontem aconteceram jogos do Campeonato Brasileiro, lá no no Mané Garrincha, em Brasília. O Juventude enfrentou o Atlético Mineiro e empatou em 1-1. No outro jogo, o Corinthians venceu o Criciúma pelo placar de 2-1. Detalhe deste jogo, o Corinthians teve a estreia ontem do ex-goleiro do Flamengo, Hugo Souza, conhecido também como Neneca. É um bom goleiro, sempre gostei do Hugo Souza, e ontem ele fez muitas defesas. Eu diria até que o Hugo Souza ontem foi responsável por essa vitória do Corinthians em cima do Criciúma. Mais uma vez o Criciúma demonstrou que não veio a brincadeira nesse Campeonato Brasileiro, que fez uma equipe até para brigar por uma Copa Sul-Americana ou, quem sabe, uma Copa Libertadores da América. Jogou muito bem ontem contra o Corinthians. Como eu disse, o Hugo Souza foi o melhor jogador do Corinthians em campo, ele que estreou aí pelo Corinthians. Hugo Souza é cria do Flamengo, criado pelo Flamengo, depois esteve em Portugal e agora reapresentou ao Flamengo e ontem estreou pela equipe do Corinthians. Boa sorte aí para o Hugo Souza, que possa fazer bons jogos então pelo Corinthians. Em Futebol na Pan, você já sabe, a partir das 18h30, jornada esportiva no YouTube da Rádio Jovem Pan, para você acompanhar tudo. E agora o Campeonato Brasileiro, Brasileirão da Série B. Hoje tem jogo, Operário enfrenta em casa a equipe do Goiás, de 21 horas, no estádio Germano Krieger. O Operário que não jogou no último final de semana, ele vai fechar esta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que é a 15ª rodada. Não jogou porque enfrentou o Grêmio pela Copa do Brasil, lá em Caxias do Sul, acabou perdendo por 3-1 e perdeu também a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Hoje, então, somente este jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a 15ª rodada já tem jogos amanhã. Vila Nova e Santos, Novo Horizontino e Chapecoense. Esse jogo 21 horas lá no estádio Jorge Ismael Biasi, em São Paulo. Na ressacada, sexta-feira, tem um jogaço, hein? O Avaí enfrenta a equipe do Ceará, tem Curitiba também e Mirassol. Os jogos que acontecem somente na próxima sexta-feira. Olha, gente, e um jogo da Copa Sul-Americana que está marcado para hoje pode não acontecer, isso devido a uma tragédia que aconteceu lá no Barcelona de Guayaquil. Um dos goleiros do clube, o jovem Just Cornejo, de apenas 20 anos, morreu ontem, dia 16, conforme informou o próprio clube nas suas redes sociais. Com isso, o duelo contra o Red Bull Bragantino, marcado para hoje, pode não acontecer. A Conmebol ainda não adiou o jogo, o Barcelona pediu para não jogar, diz que os seus jogadores estão aí realmente consternados com isso que aconteceu e pede para não entrar em campo. Mais cedo, quando o goleiro ainda estava internado em situação crítica, o Barcelona havia publicado um comunicado afirmando que, por conta do estado de saúde do jogador, decidiu suspender todas as atividades esportivas, o que pode então ser adiado o jogo de hoje contra a equipe do Red Bull Bragantino. Os demais jogos da Copa Sul-Americana, lembrando que ontem nós tivemos o Internacional em campo, ele perdeu para o Rosário Central por 1-0 jogando na Argentina. Jogos de hoje, então, teríamos esse jogo entre o Barcelona de Guayaquil e Bragantino, mas por enquanto não há um comunicado oficial da Conmebol para saber se esse jogo será ou não cancelado. Esse jogo aconteceria hoje, então, às 21 horas
21h30. Outro jogo ontem foi o Otipato, que perdeu para o Racing do Uruguai pelo placar de 3-2. Muito bem, vamos aos jogos então que acontecem hoje. O Libertad do Paraguai enfrenta a Universidade Católica de Quito. Esse jogo hoje, portanto, e jogos de amanhã. Amanhã tem Cerro Porteño e Atlético Paranaense, 21h30. Outro jogo que acontece amanhã também. O jogo entre o Palestino e Cuiabá, às 19 horas. Amanhã também tem LDU e Wades Red, às 21h30. Quem entra em campo hoje também, 21h30, é o Boca, jogando fora de casa contra o Independiente del Valle de Quito, no Equador. Jogos, então, da Copa Sul-Americana, que acontecem hoje, apenas um. Este jogo do Bragantino não é certeza ainda que acontece hoje. Falar um pouquinho, gente, deste jogo entre Vasco e Atlético de Goiás, jogo muito esperado, principalmente pelo torcedor do Vasco e até por torcedores do Atlético de Goiás, que querem ver os novos contratados do Vasco. Mais detalhe, esses jogadores não estarão em campo hoje. Os reforços da janela deste meio do ano para a partida contra o Atlético, hoje lá no Antônio Ascioli, o Coutinho, o Souza e o Alex Teixeira, eles não devem entrar em campo, assim como o Payet também é outro jogador que vai desfalcar o Vasco. Primeiramente, falar do Coutinho, faz 3 meses do último jogo do Coutinho, lá na Turquia, então ele não entra em campo. O Alex Teixeira também não vem bem, ele não está bem fisicamente, também não deve entrar em campo. O Souza, outro contratado, também não deve entrar em campo. Só para ter uma ideia, eles nem viajaram para acompanhar a equipe do Vasco a Goiânia. Então o torcedor do Vasco vai ter que esperar um pouquinho mais para ver esses novos contratados em campo. Muito bem, gente, as informações de hoje eram essas. Lembrando então, a partir das 18h30 tem jornada esportiva aqui no YouTube da Rádio Jovem Pan, Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense enfrentando o Vasco da Gama. Forte abraço, gente, até lá, tchau. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.